Bom dia a todos. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que nos transformou e tem dado sentido à nossa vida. Todas as manhãs, quando eu vou falar com Deus, eu pergunto a Ele aonde eu estaria se não fosse a graça dEle, aonde eu estaria se não fosse o seu grande amor. E é um belo motivo para iniciar o dia com o coração grato ao Senhor, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos tirou de um lugar escuro e nos trouxe para a sua luz. Então iniciar as nossas manhãs assim é algo incrível. Por isso que eu amo também estar no culto de manhã, porque nós damos a melhor parte ao Senhor, nós damos as nossas primícias ao Senhor. Eu quero te convidar para você abrir a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, do 14 ao 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Até aqui. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus, Ele é a luz do mundo. João capítulo 9 diz, Jesus ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A Bíblia vai nos ensinar que nele não há trevas nenhuma, que Ele é a própria luz, Ele é a fonte de toda luz. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, somos convocados a viver segundo essa luz, mas não somente segundo essa luz, mas agora como reflexo dessa luz, que é o próprio Jesus Cristo. É por isso que eu preciso estar conectado com Ele o tempo todo, porque Ele é a fonte de toda a luz. Então, assim como uma lâmpada, para poder iluminar um ambiente, ela precisa estar conectada a uma fonte de no caso, energia. O cristão, da mesma forma, ele precisa estar conectado com Jesus Cristo para iluminar. Porque o cristão não tem luz própria, ele não produz luz, ele não tem luz. Ele só consegue ter luz se ele estiver conectado com a fonte que é Jesus Cristo. Quando eu falo sobre sermos luz, precisamos compreender que o mundo, tudo aquilo que o mundo precisa hoje, não é de uma vida melhor. O que o mundo precisa hoje é conhecer Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E Jesus, Ele usa nossas vidas para revelá-lo. Ele usa a nossa vida para que as pessoas possam conhecê-lo. Então, para que as pessoas possam conhecê-lo, nós precisamos ser essa expressão exata da glória de Deus. Nós precisamos andar obedientes à sua voz, para que as pessoas venham conhecer o único e verdadeiro, digno de ser conhecido e adorado Jesus Cristo. E para nós é um privilégio, porque o próprio Jesus, que é a luz, aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 14, ele diz:
vós sois a luz do mundo. Jesus ele dizia: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo: vós sois a luz do mundo. E isso é uma responsabilidade, porque como igreja de Cristo, isso implica em ser vista, implica em que as pessoas estão vendo. No versículo anterior aqui ele vai falar sobre o sal, que precisamos ser o sal da terra. O sal é uma coisa que ele tempera, que ele vai trazer um sentido, uma influência para dentro, interna. Agora a luz, ele traz uma influência externa. Ele precisa ser visto. Por isso que Jesus ele diz que a lâmpada, a luz aqui, ela não pode ficar escondida. Ela precisa estar posta para que todos possam ver, para que possa iluminar todos aqueles que estão dentro da casa. E ao mesmo tempo, ele vai dizer que precisamos ser uma cidade edificada no monte. Nós somos a igreja de Cristo. O interessante é que em Gênesis capítulo 1, a luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Por que Deus ele fez isso? Porque sem a luz, o mundo seria um vazio obscuro. A luz traz sentido a tudo aquilo que não conseguimos ver. E justamente no seu primeiro ato ali, ele demonstra e ele traz à realidade aquilo que não tinha. Então o mundo, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Em outras palavras, irmãos, nós como igreja de Cristo, carregamos a mensagem, e não somente a mensagem, mas hoje somos a mensagem através dele. Estamos aqui para revelar a sua beleza, para revelar quem ele é, para trazer forma, para poder trazer sentido àquilo que não faz sentido. Essa semana eu peguei Uber e eu encontrei um jovem. E quando nós começamos a conversar, era pouco tempo. Aqui em Bragança não tem como a gente ter bastante tempo andando aqui de Uber. Tudo aqui é perto. E eu tenho que aproveitar esses momentos, porque as pessoas estão ali. Às vezes elas querem falar e conversar. E eu fiz uma pergunta simples. Eu perguntei: tudo bem? Como é que você está? De uma forma educada. E quando eu falei, a pessoa começou a desabar a vida dele. Começou a contar, a falar e falar e falar e falar. Ele não me conhecia, não sabia de onde que eu era. E eu só fiz uma pergunta: tudo bem? Como é que você está? Eu não esperava um sermão dele, a pessoa dizer como ela estava. Mas tudo bem, eu estava ali, pronto para poder ouvir. E aquela pessoa me disse algo interessante. Ela disse que através das suas escolhas, ela estava colhendo os frutos hoje. E começou a dizer sobre esses frutos, que eram frutos terríveis. A ponto que, mesmo se eu tivesse mal, talvez eu não contaria a qualquer pessoa. Eu escolhi uma pessoa certa, mas eu estava ali. Ele estava desabando aqueles frutos ali. E eu perguntei assim: você me disse as coisas que você está vivendo hoje, mas qual foi o melhor momento da sua vida? Ele me respondeu assim: quando eu tinha os meus olhos iluminados. E eu perguntei assim: agora eu vou descobrir qual é a seita dele, E eu perguntei assim: mas me diz mais sobre isso. Ele disse: quando eu estava na casa do Senhor, quando eu estava servindo ao meu Senhor. Aí eu falei: cara, você falou bem. Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso corpo, é aquele que nos dá sentido, é aquele que ilumina a vida, é aquele que ilumina o nosso caminho. E ele não desistiu de você.
Ele não abandonou você. Por mais que os seus caminhos te levou para um lugar longe dele, Ele quer novamente iluminar os seus olhos e mostrar um caminho mais que excelente, mesmo que você esteja nessa condição. Jesus está te chamando, cara. Ele está te chamando hoje. Ele está te dando uma nova oportunidade. E o meu ponto estava chegando, no lugar onde eu tinha que ficar. E eu deixei o telefone com ele e falei assim: cara, eu vou te ajudar, mas por favor, volte a viver para o lugar aonde você viveu a melhor fase da sua vida. E no final eu perguntei: mas nesse momento que você disse que você tinha os olhos iluminados, você tinha alguma crise? Você tinha alguma dor? Ele falou: muitas. Mas você estava bem? Você estava feliz? Ele falou assim: sim. Eu falei: cara, é justamente sobre isso. Quando estamos com o Senhor Jesus, o caminho é estreito, o caminho é difícil, e Ele nunca nos enganou sobre isso. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos chama a ter um bom ânimo, porque Ele venceu. Eu disse: cara, aquele que venceu, Ele é fiel para nos conduzir, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às tribulações. Ele é fiel porque Ele venceu. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Porque quando nós não temos a luz, irmãos, nós vivemos em trevas. E quando estamos em trevas, nós não temos testemunhos, nós não temos vida, nós não temos palavra, nós não temos pregação, nós não temos proclamação. Mas quando a igreja, ela é chamada e vive nessa luz, ela tem testemunho, ela tem palavra, ela tem vida, ela tem pregação e ela tem proclamação. Não importa o lugar, não importa a condição, não importa o tempo, mas o Senhor, Ele tem nos chamado para ser luz do mundo. Meus irmãos, que privilégio! Aqui nesses versículos, Jesus está nos alertando, Jesus está nos dando uma responsabilidade. A igreja é chamada para ser uma luz na cidade, assim como ela é chamada para ser luz no mundo. E nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E a igreja é um mistério revelado, onde o próprio Cristo revelou uma casa que por dentro é iluminada, mas ao mesmo tempo é uma cidade edificada em uma montanha. E a igreja é um mistério de tamanha grandeza, de tamanha beleza, porque ela envolve o próprio caráter glorioso, justo e amoroso de Deus. Nós carregamos o caráter de Deus, esse caráter que é tão grande, que é tão majestoso, que tem nos ensinado a viver a vida como a vida deve ser vivida, que é para a glória de Deus. Quando eu entendo isso, quando eu entendo aquilo a qual o Senhor espera da minha vida e da sua vida, tudo passa a ter sentido. E quando hoje milhares de pessoas estão procurando um sentido para a sua própria vida, Jesus iluminou os nossos olhos. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E muitos estão iludidos dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Não, somente Jesus Cristo nos leva até o Pai. E Ele ilumina o nosso caminho. O salmista diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra encarnada,
é luz para o nosso caminho. E não tem como viver essa vida da forma que ela tem que ser vivida, se nós não estivermos com o Senhor Jesus. Não faz sentido, não tem outro caminho, não tem outra realidade mais excelente que possa nos guiar para esse caminho chamado eternidade. Então, pela sua graça, esse Deus que é infinito e que é pessoal e que não habita em lugar concebível pela mente humana, Ele fez do nosso coração um lugar para a sua habitação. Ele fez da nossa vida um lugar para onde Ele pudesse pousar a presença dEle. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30. Vamos ler o que o apóstolo Paulo está dizendo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, falar isso nos dá uma certa alegria. E às vezes nós compreendemos todas essas coisas como todas as coisas boas. Mas aqui não está falando sobre isso. Está dizendo que todas as coisas, as boas e as que não são boas também. Tivemos uma experiência no sertão. Nós estávamos procurando uma localidade para a gente plantar uma igreja. Então a gente morava numa cidade no centro. E a gente saía de Kombi para poder procurar um lugar a qual a gente pudesse começar a pregar, pudesse começar ali a falar de Jesus. E um belo dia a Kombi, todo mundo sabe, quem é que já teve Kombi aqui, que Kombi é um mistério, ela vive quebrada. Então nós estamos indo de Kombi no caminho e de repente, quando a gente chegou bem próximo a um povoado, em frente a uma casa que a gente não conhecia ninguém, a Kombi ela quebrou. E a Kombi começou a enguiçar e não pegava. Eu estou falando de mais ou menos a 20 quilômetros de estrada de chão, de terra, de onde que a gente morava. Então não tinha sinal de telefone. E não tinha mecânico entre nós também. E a gente ficou parado ali pensando sobre isso. Aí um amigo que estava lá conosco, lá o missionário, disse: a gente tem duas escolhas, uma é reclamar disso aqui, e a outra é perguntar a Deus o que ele quer com essa Kombi quebrada aqui. E quando a gente olhou bem na frente, uma casa. Aí eu disse assim: vamos lá descer e vamos lá conhecer a casa. Chegamos na casa, tinha uma senhora sentada. E uma senhora não, né, ela tem 40 anos, eu tenho 40 anos. Tinha uma pessoa de 40 anos ali sentada. Eu oferi a metade aqui, não posso. E tinha uma mulher sentada ali de 40 anos. E nós chegamos ali e perguntamos se a gente poderia entrar. E como eu sempre falo, o sertanejo é uma pessoa maravilhosa, ele sempre deixa a gente entrar na casa deles. E então a gente chegou lá e começamos a conversar com ela. E conversa vai, conversa vem. Falamos que a Kombi quebrou ali. E no final ali da conversa, conhecendo ela, conhecendo a família dela, a gente perguntou: a gente pode orar por você? E ela: lógico, pode. E nós oramos ali. E nós ficamos um tempo ali, gastamos um tempo orando por cada um deles ali, pela família toda dela. E depois a gente
Saiu, entramos lá na Kombi e falamos assim: agora com fé, liga a Kombi. Ligou a Kombi, ela funcionou. E o versículo que estava na minha cabeça ali era justamente esse: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, andar no propósito de Deus, nós podemos viver justamente essa cooperação de Deus, para que todas as coisas venham resultar na glória que é somente dele. E o que aconteceu? Nós fomos lá numa quarta-feira. Quando foi no sábado, estávamos passando em frente à casa novamente de Kombi. E adivinha o que aconteceu? Não quebrou a Kombi não. A Kombi não quebrou não. Dessa vez a Kombi ela não quebrou, mas a gente viu uma mulher correndo atrás dela, mandando parar, batendo na Kombi. Para. Paramos, e quem era? Aquela mulher que estava ali. E aquela mulher que estava ali, a Cineide, ela falou que: gente, desce, eu preciso contar um testemunho. Só que, gente, parando aqui, não tem nenhuma igreja nessa comunidade. Essa senhora, essa mulher, ela não era crente. Ela não conhecia Cristo. E ela falou assim: eu preciso contar um testemunho. A gente parou e desceu. E ela disse assim: naquele dia que vocês vieram aqui, eu estava ali sentada. E eu tinha uma doença, um câncer. E eu expelia sangue o tempo todo. Já há bastante tempo eu estava assim doente, há mais de ano doente. E todos os dias saía sangue. Mas desde o momento que vocês pisaram aqui e oraram, esse sangue estancou, ele não está saindo mais. E ela falou assim: eu preciso contar isso às pessoas, o que eu faço? Aí eu disse: vamos embora fazer um culto aqui na sua casa, convidar os seus amigos. Meus irmãos, ela disse assim: então tá, hoje à noite então a gente vai fazer o culto. Hoje à noite a gente vai fazer um louvor aqui. Eu falei: então tá bom, a gente vai fazer. E ela disse que ia convidar alguns amigos. Quando a gente chegou à noite, tinham 70 pessoas ali, o quintal dela. E a gente já ficou empolgado logo, missionário gosta, de plantar igreja. Eu falei: cara, aqui já está a igreja pronta aqui já. Os irmãos aqui na casa e está tudo certo. Então nós fizemos um louvor lá e foi legal, assim, eles animados. E depois eu entrei e preguei a palavra. E quando eu estava terminando, a Cineide chegou do meu lado e falou assim: e eu não vou falar não? Falei: vai, você vai falar. E eu entreguei o microfone a ela, meus irmãos. E ela começou a testemunhar, falando o que Deus fez na vida dela. E no final ela disse assim: se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês também. A minha pregação não valeu de nada ali. A pregação da Cineide, que hoje é uma das maiores missionárias que a gente tem lá naquela comunidade. O ano passado a Vivian levou em Maceió, ela pregou para 500 mulheres. É a mais animada. Quem que já foi lá? Alguns irmãos aqui estiveram lá. É a mais animada entre eles. E o mais incrível, 7 meses após acontecer isso, a Cineide, ela manda um recado lá para a gente dizendo: tenho uma vizinha minha que ela estava com um câncer, a garganta. E quando eu fiquei sabendo, me desculpe, eu não chamei vocês não. E eu disse: Jesus, da mesma forma que você me curou, cura também ela. E meus irmãos, ela também foi curada para a glória de Deus. Por que eu estou contando isso? Não é nenhum mérito nosso, a gente nem orou por cura naquele dia ali para ela. Mas nós sabemos que tudo aquilo que está escondido é exposto à luz. E Jesus é aquele que fazia no passado, é aquele que faz hoje, vai continuar fazendo, e tudo vai continuar sendo para a glória dele. Então o que precisamos fazer é apenas iluminar. Nós somos chamados para isso.
conseguimos enxergar que são oportunidades para fazer Jesus conhecido e glorificado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito é: Cristo será revelado, Cristo sendo revelado, e nós somos chamados para isso, para revelar o Cristo. Durante a pandemia, a gente não podia ir até esse lugar, o povoado. Já tinha mais ou menos uns 30 irmãos ali reunindo. Irmãos estavam caminhando mesmo, discipulados. Só que a pandemia chegou e a gente não podia ir lá. E o pastor não podia estar lá com eles. Porque se a gente fosse lá e alguém pegasse Covid na comunidade, a culpa seria nossa. E a gente perdeu o contato ali com eles um tempão. A gente ficou sem nenhum tipo, né, de contato. E passou-se meses. Quando nós entramos em contato, conseguimos o contato e perguntamos: a gente queria pedir, a gente na verdade falou assim: eu queria pedir perdão porque a gente não está conseguindo ir até aí, mas assim que a gente voltar, a gente vai fazer culto novamente. A Cineide disse assim: não, está tudo bem, estamos fazendo todos os dias o nosso culto aqui. Eu virei até para os amigos nossos, a missionária, e disse assim: cara, acho que a gente nem precisa ir lá mais, eles estão fazendo, não é melhor. A igreja, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela vai refletir a Deus por meio de amá-lo acima de tudo. E isso vai recair sobre a vida do próximo na mesma medida com que fomos amados. É esse caminho, é esse fluxo que nós precisamos caminhar todos os dias. Amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos, na mesma medida com que fomos amados. Então não tem muito segredo. Nós só precisamos colocar a nossa vida como disposição, disponível, para que Deus possa realizar a sua obra através de nós. Porque assim nós iremos acender a candeia, iluminar o nosso coração. E todos que estão na casa serão iluminados. E assim todas as casas vão sendo acesas até que toda a cidade seja edificada. Então, ela será vista pelo mundo. Eu quero só abrir um parênteses. Aquilo que estamos construindo em casas é muito importante, irmãos. Como igreja de Jesus em Bragança, como parte dessa igreja que o Senhor Ele está trabalhando, edificando aqui. Existe uma grande importância quando nós falamos em reunirmos em casas e fazermos os nossos cultos, domésticos. Existe uma importância sobre colocar os nossos filhos à mesa e ensinar o Evangelho. Por quê? Porque a candeia que acendeu o coração de cada um aqui, ela precisa iluminar a casa. Então as casas da cidade vão sendo iluminadas. Então a cidade está sendo edificada sobre a montanha. Então o mundo que está vivendo numa insegurança terrível, que está vivendo num lugar escuro, eles vão encontrar o caminho, eles vão enxergar o caminho quando a cidade estiver iluminada. Por isso que Jesus ele disse: vocês são a luz do mundo. Sim, vocês são a luz do mundo. Meus irmãos, vocês são os bem-aventurados que Jesus está falando. Não é o outro que é a luz do mundo, não é somente o pastor que é a luz do mundo, não é somente o líder que é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E a luz, ela vai nos sugerir 5 lições importantes. A primeira lição: a luz é símbolo de pureza.
A luz revela a impureza e também nos alerta sobre ela. Não existe nada escondido que não possa ser exposto em meio à luz, irmãos. Por isso que precisamos andar na luz como na luz Ele está. 1 João capítulo 1, versículo 7. Porque assim teremos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A luz nos ensina sobre santidade. A luz nos ensina a sermos santos. Ela é um símbolo de pureza. Aqueles que estão na luz, eles precisam fugir do pecado. Eles precisam não mais caminhar em uma vida pecaminosa. Eles precisam correr do pecado, abandonar o pecado, retomar o caminho, se arrepender e caminhar para o lugar aonde Jesus está, porque ali existe pureza. A segunda lição: a luz é o símbolo da verdade. A mentira procede das trevas e é coberta de trevas, mas a verdade é luz, que ilumina, mas também aquece. Meus irmãos, nós como igreja de Cristo, chamados para sermos luz do mundo, não podemos viver envoltos à mentira. A mentira não nos pertence. Precisamos evitar até mesmo as brincadeiras que a gente fala, no final a gente fala, é mentira. Precisamos cortar todos os meios ou sinais de trevas na nossa vida. Isso não é legalismo, porque a luz é verdade, que não somente ilumina a gente, mas aquece o nosso coração. Talvez você chegou aqui hoje, irmão, com essa chama no seu coração bem fraquinha, como se fosse uma fagulha. Eu tenho uma boa notícia: aquele que aquece o meu coração e o seu coração está aqui neste lugar hoje, e Ele pode novamente acender aquilo que está apagado no seu coração, aquilo que está apagando. Se ainda existe uma fagulha, existe esperança. Jesus pode fazer novamente o seu coração aquecer, trazer lágrimas nos seus olhos novamente, e voltar a perceber aquilo que você não percebia mais. Terceiro lugar, a luz é símbolo de conhecimento. A igreja conhece a Deus, mas também o torna conhecido. Ela foi esclarecida pela verdade, pela palavra da verdade. E ela conhece a verdade, e ela anda nessa verdade. Meus irmãos, nós conhecemos o Cristo. A luz traz o conhecimento de quem Ele é. E quando nós conhecemos Cristo, Ele é a nossa satisfação, Ele é tudo aquilo que a gente precisa, Ele é o preenchimento de todas as coisas. Quando estamos nele, não existe carência nenhuma. E às vezes nós queremos suprir a nossa carência em tantas coisas, até no nosso líder, até nos nossos irmãos, até no nosso melhor amigo. Mas só existe um lugar a qual nós podemos suprir todas as carências que existem em nós, e esse lugar é na presença daquele que é todo poderoso. Quando você está nesse lugar, Ele traz o conhecimento de quem Ele é. Não é sobre aquilo somente que as pessoas dizem, mas agora eu o conheço. Agora eu ando com Ele, agora eu falo com Ele, agora eu não vivo sem Ele. E o Senhor está nos chamando para essa luz. A luz é o símbolo da vida. Em quarto aqui, a quarta lição: a luz é símbolo da vida. Não há vida sem luz, irmãos. Por exemplo, a própria planta, quando ela vai fazer a fotossíntese,
ela precisa de luz. A luz traz vida. A luz traz à existência aquilo que não existe, aquilo que não conseguimos ver. A luz, ela traz sentido à vida. Aonde a luz chega, brota a vida com a sua beleza e vigor. A igreja recebe vida e transborda diante do mundo essa vida que lá em João 10 vai chamar de vida abundante. O ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas o Cristo, Jesus, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. É possível refletir a Ele, é possível refletir essa luz dEle, a abundância dEle, através daquilo que nós recebemos, ainda quando estávamos mortos, destituídos de Deus, destituídos da glória de Deus, quando não tínhamos mais o que fazer com a nossa própria vida, quando não sabíamos mais o que fazer com a nossa vida, Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, Ele veio para nos tirar dessa condição e nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a graça, aonde nós temos a redenção, aonde nós somos agora chamado de nova humanidade, temos uma nova vida. A luz, que é Jesus, Ele gera vida em nós. Se você chegou aqui hoje, talvez desistido da vida, eu quero te dizer uma coisa: existe solução, existe uma saída, irmãos. Existe alguém a quem você possa procurar, e esse alguém não vai te decepcionar, e Ele se chama Jesus Cristo. Ele, somente Ele pode trazer à vida aquilo que morreu no seu coração. Em quinto lugar, ou a quinta lição, perdão, a luz é símbolo de comunicação. Aonde falta luz, existe escassez de comunicação. Os relacionamentos, eles são minguados quando falta luz. Porém, a igreja, ela é a portadora das boas novas do reino de Deus. Ela é a portadora da reconciliação. Como Paulo diz à igreja de Corinto: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, chamados para esse ministério da reconciliação. Meus irmãos, é lindo ver um cego voltar a ver, isso é milagre. O paralítico andar, isso é um milagre. É lindo quando você vê isso acontecer. Mas não é o maior milagre. O maior milagre é quando um pecador encontra com o seu Salvador. Porque o cego, ele pode voltar a ver e ter a morte eterna. O paralítico, ele pode voltar a andar e ter a morte eterna. Mas aquele que encontra com o seu Salvador tem os seus olhos iluminados, e eles são então impostos a um reino eterno, inabalável, indestruível. E sabe o privilégio que Deus deu para a minha vida e para a sua vida? O ministério da reconciliação, aonde nós ajudamos, não pelos nossos méritos, mas pelo Espírito, ajudamos o pecador a encontrar o caminho de vida, a encontrar com o seu Salvador. Você já imaginou que a nossa evangelização, ela produz um resultado eterno? Isso é incrível. E isso foi confiado a mim e a você, não pelas nossas habilidades, mas foi pura graça de Deus que nos confiou sermos participantes da sua missão no mundo. É um privilégio participar disso.
Por isso que essa missão, ela é um clamor para que os homens perdidos venham se reconciliar com o seu Senhor, com o seu Deus. E nos ajuda a construir pontes de amor, em lugares aonde o pecado cavou o abismo, cavou a escuridão. O Senhor, Ele tem nos chamado para mudarmos realidades, transformarmos comunidades inteiras para a glória de Deus. Então esse é o nosso compromisso, iluminarmos o mundo. Romanos 10, 14 e 15, se você puder, abra comigo por favor. Romanos capítulo 10, do 14 ao 15. Não podemos esquecer, irmãos, esse é o nosso compromisso. É o nosso compromisso com a cidade de Bragança Paulista, as cidades em volta, Atibaia, Itatiba, Extrema. É o nosso compromisso. Você que está em casa, é o compromisso com você, com a sua cidade. Nós somos chamados para iluminar ambientes. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. Romanos 10, 14 e 15 diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés. Quando Jesus se está aqui referindo a sermos a luz do mundo, Ele estava nos chamando para sermos essa cidade iluminada. Naquela época, a cidade luz era Roma, assim como hoje a cidade luz é Paris, né? Se perguntar qual é a cidade luz, é Paris. Naquele tempo, a cidade luz era Roma. Então Jesus, ele traz um contraste em meio a tudo isso, porque Roma se achava cidade luz, e Jesus reúne os discípulos e diz que não é Roma que é a cidade luz, mas ele diz: vós sois a luz do mundo. E isso causa incômodo naqueles a qual não o conheciam. E isso causa um alvoroço naqueles a qual não conheciam a verdade. Mas Jesus, ele não teme isso. Jesus chama os discípulos para uma realidade. E isso está dizendo algo sobre nós, a igreja de Cristo. Meus irmãos, nós não somos o que o mundo diz. Nós não somos o que o sistema diz. Nós não somos o que o nosso inimigo diz. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. E a palavra está dizendo sobre nós aqui nessa manhã: vós sois a luz do mundo. Aquilo que foi dado aos discípulos não era somente para aqueles que estavam ali, mas para todos os posteriores. Por isso que durante a história, homens e mulheres de fé iluminaram cidades, iluminaram nações, ainda que muitos perderam a própria vida por conta disso. Agora no século 21, no dia 8 de setembro de 2024, essa palavra continua ecoando para os discípulos de Jesus: vós sois a luz do mundo. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo, irmãos.
que uma vez acendeu essa luz nos nossos corações e trouxe a convicção que essa vida não tem que ser vivida somente para esta vida, mas compreendendo através da verdade a bendita esperança. E nós caminhamos nessa linha, sabemos aonde o reino eterno está proposto para nós. Por isso que Jesus ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Por isso que Jesus também disse: vocês não são como Roma, vocês são a comunidade do reino de Deus. Vocês fazem parte de mim, vocês são o meu corpo. Ele está nos mostrando agora uma nova realidade, uma nova maneira de viver. E isso, novamente eu digo, vai trazer um contraste daquilo que o mundo pensa. E naquele tempo tinham contrastes importantes que vale a pena a gente aplicar em nossa vida hoje. Por exemplo, Roma dominava através do medo e pelo poder. Mas Jesus ensina que os discípulos dele vivem em sujeição do amor. E isso é um contraste. Por isso que nós somos a luz do mundo e não o sistema do mundo que é a luz do mundo. Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Entenda, naquele tempo existia a Pax Romana. Durante 200 anos o povo viveu no jugo de escravidão, aonde o nome disso tinha um sentido de paz, mas não tinha nada de paz. 200 anos sendo escravizados. O título era de paz, mas a aplicação era de ódio. E Jesus então veio para mudar realidades. Ele veio para mudar o sentido pelo qual eles desejavam viver. Agora Ele está chamando os discípulos para uma grande realidade, aonde não mais os territórios seriam tomados à força, aonde não mais os territórios seriam tomados por violência. Agora os territórios seriam tomados por aqueles que perdoam, por aqueles que amam, por aqueles que viram a outra face, por aqueles que caminham mais uma milha, por aqueles que carregam a sua cruz. Os territórios seriam abençoados por esses que estão no caminho, por esses que não mais vivem em meio às trevas, mas por esses que, como uma tocha acesa, está entrando nos lugares escuros, iluminando esses lugares e fazendo aqueles que não são, através da graça de Deus, ter entrada no reino de Deus. Que privilégio, irmãos! Os impérios do mundo não conseguem ser a luz do mundo. Por mais que queremos que, por exemplo, o Estado ou o governo ou algumas outras pessoas venham trazer a transformação na localidade onde que nós estamos, nós não podemos cruzar os braços e terceirizar aquilo que nós precisamos exercer. Por isso que aqui em Bragança, através de pesquisa, nós estamos no Maranata hoje. Por isso que agora alugamos um galpão num lugar estratégico, para servir as comunidades em volta, para acender uma lâmpada ali naquele lugar, para estender um farol ali naquele lugar, aonde não somente o Rogel, alguns outros irmãos, a Kelly, vão estar ali servindo, aonde cada um de nós aqui, de uma forma voluntária, nós vamos iluminar, não somente aquele lugar, mas aonde o Senhor está nos chamando, está nos levando, porque isso é para a glória de Deus, irmãos.
Precisamos orar por aqueles que vão governar a cidade, sim, mas precisamos entender que a transformação desse lugar, dessa cidade, ela vem através dos santos do Senhor, daqueles que são equipados para trazer aquele que é a bênção para todas as famílias, Jesus Cristo. A promessa dada a Abraão, que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós sabemos quem é a bênção se chama Jesus Cristo. E hoje, como igreja de Cristo, não substituindo Israel no plano de Deus, mas como parte do povo de Deus, agora nós temos o privilégio de levar Jesus Cristo para cada família aqui dessa cidade. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém. Para a gente ir finalizando, a candeia não pode ficar escondida. Nós não podemos esconder a candeia. Na época de Jesus não tinha eletricidade. Por isso as pessoas usavam candeias, que eram luminárias, aonde tinham ali um pavio, e era colocado ali azeite e queimava, e através disso iluminava. Principalmente quando as pessoas iam de uma cidade a outra, para não andar em lugares escuros, elas carregavam a candeia com ela. Então a candeia ajudava essas pessoas a chegar no destino delas. Mas Jesus também fala sobre uma cidade, e a cidade pelo qual Jesus está falando aqui é uma cidade chamada Safed, que fica ao norte de Israel, a mais ou menos 800 metros acima do mar. E quanto às lâmpadas da cidade, elas eram todas acesas, ela podia ser vista de longe, principalmente no meio de uma escuridão. Jesus também disse que ninguém pode acender a candeia e depois escondê-la, ou seja, essa é a sua finalidade. A candeia precisa iluminar, assim como o sal ele precisa salgar, a luz precisa iluminar. O sal não foi chamado para poder salgar o saleiro, assim como a luz não foi chamada para ficar escondida, mas ela foi chamada para iluminar. Essa é a finalidade dela. A nossa candeia precisa ficar exposta para brilhar, iluminar os que estão na casa, mas também os que estão na cidade, ou então longe da cidade, para que o Senhor, Ele seja glorificado. Hoje o Senhor tem nos chamado para ser luz, principalmente por aqueles que não conseguem enxergar o caminho. Mas quando cada um de nós estivermos com as nossas lâmpadas acesas e não escondidas, mas quando as nossas lamparinas ou as nossas candeias estiverem no velador, no lugar alto, quando elas estiverem expostas, aqueles que não conseguem enxergar o caminho da casa do Pai, por exemplo, eles vão conseguir enxergar, eles vão conseguir ver o caminho, e isso vai levar as pessoas em segurança até chegar na sua casa, ou seja, na eternidade. Por isso que o crente não pode esconder a luz precisa irradiar. Irradiar o que? A luz do Evangelho. E como é que faz isso? Através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, a todos aqueles que o Senhor tem confiado a nós. E mais uma vez eu digo, isso é um privilégio. E a finalidade de sermos luz do mundo não é almejar a glória, não é ser glorificado
Mas é o que Jesus ele disse: os homens vão ver as nossas obras, porque elas estão todas expostas, não tem problema os homens ver as nossas obras. Mas o único que é digno e merecedor de ser glorificado é o nosso Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Deus tem levantado uma igreja em movimento. Deus tem levantado uma comunidade do reino de Deus. Deus está edificando uma cidade iluminada. E essa mesma foi chamada para libertar o cativo do cativeiro, para libertar o pobre da sua opressão. Isso não é ideologia, isso é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Libertar os que estão presos, a pregar, a pregoar o ano aceitável do Senhor, ir até as ruínas, encontrar os que estão perdidos, encontrar os que estão necessitados. Talvez esses vão estar em barracos, ou talvez esses vão estar nos prédios mais luxuosos, talvez nos condomínios mais caros. Ali terão pessoas também que estão com seus corações escuros, que estão vivendo na escuridão, que estão mesmo diante de tantas facilidades, tantas coisas, estão clamando ali, pedindo para que venhamos a revelar um sentido para a vida delas. Ou seja, Jesus Cristo é o que o mundo precisa. É o que o mundo precisa, irmãos. E nós temos Jesus Cristo, e nós podemos revelar Jesus Cristo. E a pergunta é: quantas candeias nós temos acesas aqui nessa manhã? Quantos de nós desejamos estar disponíveis para sermos a luz do mundo? Quantos de nós aqui estamos desejosos de iluminar a cidade, os ambientes a qual Deus tem confiado a nós? Seja no serviço público, seja nas faculdades, seja na casa da sua avó, em todos os ambientes, o Senhor tem nos chamado para iluminar a cidade. E eu não poderia deixar de dizer antes da gente orar: Jesus, Ele é a luz que ilumina o nosso coração. Se você ainda não conheceu essa verdade, não saia daqui hoje sem você clamar por essa verdade. Jesus iluminou o meu coração, transformou a minha vida, transformou a vida de muitos irmãos aqui. Ele pode transformar a sua vida também. Então essa é uma ótima manhã para conhecê-lo. Essa é uma ótima manhã para se entregar a Ele de todo o seu coração. E esse é um belo dia para entregar o seu coração, a sua vida, e ter também essa luz dentro de você. O convite é de Jesus. Ele te amou primeiro. Agora Jesus está te convidando para retribuir desse grande amor. E para que isso aconteça, você precisa dar um passo de fé. Você precisa dar um passo de encontro a Ele, para que a sua vida seja iluminada para a glória de Deus. Queria te convidar a ficar de pé no nome de Jesus.